Olá, boa tarde, meus amigos. Esse é mais um episódio do nosso Podmel, o podcast do agronegócio apícola para te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Meu nome é professor Armindo. Eu sou o Thiago Oliveira. Bacana, Thiagão. O que nós vamos conversar hoje, Thiagão? Hoje vamos falar um tema muito bacana que o pessoal não costuma falar muito na internet, professor. Nutrição apícola. Rapaz. A gente ouve falar de alimentação de abelha. É diferente. É diferente, né, professor? É diferente. Não é a mesma coisa, não é, Thiago? Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem que tá olhando a gente, que horário que vocês estão assistindo a gente, mas já aproveita para dar aquele joia se você estiver no YouTube. Segue o nosso canal. Esse é o podcast da Cia da Abelha, é o podcast que a gente traz todos os assuntos sobre apicultura para fazer o seu negócio apícola crescer, sair do papel, né, professor? E quem tiver o Spotify também, já busca a nossa conta aí no Spotify. Todos esses episódios do Podmel, eles estão abertos ali no Spotify o tempo todo, para você ficar só ouvindo tranquilo ali, bacaninha com seu fonezinho de ouvido. E se você gostar desse conteúdo, compartilha com algum colega, algum fazendeiro, um amigo de fazenda, algum parente que tem uma terrinha lá longe, não está produzindo muito Aquela bem. chacrinha lá da roça, lá do interiorzão, né, Thiagão? O bem que a gente ouve aqui tem que ser compartilhado. Tem que ser compartilhado, porque a gente vai embora um dia, né? Vai embora. Como é que a gente vai embora e deixa tudo isso embora com a gente? Verdade. Então, pelo menos tem que ficar isso aí, porque a parte do corpo que não vale nada, essa vai voltar para a terra mesmo, não é verdade? Professor, É verdade. por aí, rapaz. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é essa tal de nutrição apícola. Professor, a abelha tem que ser alimentada, tem que ser nutrida, professor? Rapaz, como qualquer animal. E não estou falando só do animal que está sendo colocado ali como criação. Qualquer animal. Animal que está solto na natureza, animal que está no ambiente. Pra gente aqui. Animal que está em todo o ambiente. Chegando uma aguinha geladinha com um cafezinho aqui. O pessoal que está no Spotify não está vendo cafezinho, não vai ficar só imaginando a gente tomando aqui um cafezinho com mel. Mas quem está com a gente aqui no YouTube, para quem está com a gente aqui nas redes sociais, vai tomar um cafezinho com mel com a gente aqui daqui a pouquinho. Vai ser top demais. Todo animal tem que comer, Thiago. O animal de criação ele tem que comer. O animal que está no meio da selva ele tem que comer. Todo animal ele busca o quê? Ele busca saciar a fome dele. Você saciar a fome não quer dizer que você está nutrindo. Você está saciando a fome. A ideia de alimentação, quando a gente fala alimentação, e isso não é só na apicultura, isso é em qualquer segmento do agro brasileiro, qualquer segmento agropecuário, a ideia da alimentação é que diz respeito à ideia de você encher a barriga. Encher a barriga não quer dizer que você está nutrido. Uma coisa é você alimentar, encher a barriga. Você suprir aquela necessidade imediata. A outra coisa é você ter um animal que balanceado do ponto de vista nutricional, um animal que do ponto de vista do metabolismo, todas as reações de metabolismo do organismo elas estão acontecendo dentro do esperado e estão acontecendo em função do quê? Em função de uma nutrição regular e balanceada que está sendo aplicada. E para a abelha não é diferente. A abelha também tem nutrição e ela também precisa estar equilibrada do ponto de vista nutricional. Isso é essencial para a superprodução de mel. Mas aí a gente vai alimentar a abelha, vai nutrir a abelha para produzir mel, professor? É mel de açúcar? Como é que não é. Isso aí é uma coisa que a turma realmente tem dúvida mesmo. Então vai alimentar para poder produzir mel, né, professor? Não tem que dizer que o mel da companhia da abelha é puro açúcar. Gente, eu falo para vocês que é o mais puro mel de marimbondo. Então pode ficar tranquilo. É o mel top, né, Thiago? Não, professor, eu corrijo isso aí. É o mais puro mel de marimbondo. Fica melhor isso aí. Vamos lá, pessoal. É claro que não, tô brincando, né? É o mel de abelha mesmo, abelha apis. Mas a gente faz a alimentação para poder produzir mel? Não, você faz a alimentação porque, como qualquer animal, a abelha ela também tem um período que ela passa fome. Você tem um período que é o de abundância de alimento na natureza, onde você tem muito néctar, muito pólen, você tem muita oferta de matéria-prima, e você tem também um período onde você tem uma escassez total de alimento. A gente, por exemplo, nesse ano, nós estamos vivendo um período de entre-safra sui generis. Um período de entre-safra singular, um ponto fora da curva. A gente já está indo para completar já 2 meses desde o final da safra, com 0% de matéria-prima na natureza. A natureza está totalmente sem néctar, totalmente sem pólen. As comércios estão com deficiência alimentar total em toda a região do Cerrado brasileiro. E há muitos anos isso não acontecia. Você sempre tem ali um período de 15, 20 dias de entre-safra, os primeiros 15, 20 dias muito intensos, onde a abelha realmente não encontra nada. Agora, 60 dias eu falo que realmente é aí a primeira vez que isso está acontecendo de fato. Eu nunca vi nesses 40 anos a gente ter 60 dias de ausência total de alimento. E é o que a abelha está enfrentando. Ela não está encontrando o que comer.
E isso está impactando muito nas populações de abelha, na sobrevida dos enxames. A gente tem recebido notícias, e não é só de alunos que não são alunos da escola, até alunos da escola também relatando perdas consideráveis no número de colmeias, mesmo alimentando. Olha que coisa interessante. Então a nutrição, a alimentação é para a abelha realmente ter o que comer. Vamos por partes aqui, que tem muita gente que está acompanhando a gente, não tem conhecimento ainda de apicultura, o professor está começando agora. Quando a gente fala de calendário, o professor falou que tem uma época do ano em que tem uma abundância abundância de flores. E a época de safra. A época de safra então, de mel. Tem a época de safra, o pessoal pensa, a abelha dá safra da mel todo mês. Ela não dá mel todo mês, assim como a vaca não dá leite todos os meses. Você tem um período de safra do leite, você tem um período da escassez do leite. Não é que a vaca deixa de dar leite, mas ela reduz a produção de leite ali em 90%. No período da seca, realmente, que ela está alimentando ali só de silagem, né, só de ração, ela reduz 90% da produção do leite. Com a abelha também não é diferente. Ela deixa de produzir mel? Não. Ela está sempre com condições de armazenar mel. E ela sempre armazena um pouquinho, até no período da fome. Um pouquinho. Quando a gente fala pouquinho, é aquele pouquinho que dá para ela sobreviver mesmo. Tanto é que antigamente, é onde veio a ideia de só alimentar. Antigamente você fazia uma alimentação só de água com açúcar para a abelha, no período da fome. Porque pólen ela sempre encontrava na natureza. Uhum. Hoje você não encontra mais pólen na natureza. Entra o período de fome, ela não encontra proteína. Então a gente tem aquela época que a gente fala que é a safra. Que é a safra. Na época de safra, essa época não tem alimentação. Essa época tem que cortar a alimentação. Zero de alimentação. Inclusive, se o apicultor até der alimentação para a abelha nessa época, ela não come. Porque ela prefere comer o quê? O néctar da flor, o pólen da flor, que é muito mais saboroso para ela. O alimento artificial não é um alimento tão gostoso para ela quanto é o alimento que está na natureza, quanto aquilo que a mãe natureza dá para a abelha. Então, naturalmente, a abelha prefere a flor. Naturalmente, ela prefere a flor. A gente coloca mel, o mel que ela produziu. Se você colocar mel na porta da colmeia, ela prefere o néctar da flor, que é mais ralinho, mais suave, mais saboroso, é novinho. O mel já está aqui armazenado. Então, não é o mel que está ali, foi colocado ali há pouco tempo, né? O néctar da flor não, é aquele alimento mais novinho, né? É aquela carne daquele boi que acabou de ser morto, aquela carne fresca. É uma delícia. Aquela galinha caipira que você torceu o pescocinho dela na hora, já está pronta para ir para aquele caldeirão na panela ali, no fogão a lenha. É outro sabor mesmo. É outro sabor. Então, é o néctar da flor para abelha. A gente tem essa época de safra. Nessa época não se fala de alimentação, não se fala de nutrição. Não. Beleza. A alimentação é só na entre-safra. Só entre-safra, que é a época de escassez, época de fome, época de não ter alimentação na natureza. E todos os biomas brasileiros têm o período de safra, que é o período de produção de mel que você não alimenta, porque ela já encontra na natureza. E você tem também em todos os biomas a entre-safra, que corresponde ao período de fome. Todos os biomas são assim. O que varia de bioma para bioma é que cada bioma você tem acontecendo em épocas diferentes. Ele não acontece ao mesmo tempo em todos os biomas. Aí já tem ali os ciclos de chuva, os ciclos de tempo, que vão determinar as épocas de safra e de entre-safra em cada bioma. E períodos também diferentes, né? E períodos diferentes. Por exemplo, no Nordeste tem uma época de entre-safra maior do que, por exemplo, no Sul do Brasil. Sim. Então, pode até comparar, para ficar uma comparação ainda até mais explícita, com o calendário do litoral do Sudeste brasileiro. No Nordeste você tem 8 meses de entre-safra de fome. No litoral do Sudeste brasileiro você tem 4 meses de entre-safra de fome. Apenas 4. No Nordeste brasileiro você tem 4 meses de safra de mel, de abundância. Os outros 8 meses é fome. No litoral do Sudeste brasileiro você tem 8 meses de safra. De abundância de alimento. Então, logicamente, olha como é que interfere. Me leva a crer que no Sudeste eu vou produzir muito mais mel, porque tem mais... Passa essa ideia de que você produziria mais mel. Só que não. Não? Só que não. Porque quando você trata de insetos sociais que dependem de uma abundância grande de matéria-prima para poder armazenar como alimento na colônia, você tem que ter uma quantidade de flores muito grande num período de tempo muito curto. E é o que acontece no Nordeste brasileiro. O Nordeste ele enfrenta, em média, 8 meses de seca. Seca de passar fome mesmo, de não ter nada. Racha o chão. Racha o chão. Você não encontra nem folha seca, porque ela decompõe rapidamente. Nem folha você não encontra. É uma coisa impressionante o que é o Nordeste brasileiro. Então ali ela não encontra nada. Só que o que ocorre? Quando tem os 4 meses de chuva, naqueles 4 meses é o suficiente para a planta soltar a folha nova, ela soltar botão de flor, ela soltar a flor, ela liberar o néctar e o pólen, e em grande quantidade.
Porque ela não vai abrir em 8 meses, igual acontece no litoral sudeste. Ela vai abrir aquilo que seria em 8 meses, ela vai abrir em apenas 4. Então ela condensa toda a floração no período menor. Então você tem um pico de floração. Você tem uma quantidade até 15 vezes maior de flores na Caatinga nordestina, comparado ao litoral do sudeste, que é a Mata Atlântica, uma oferta muito maior de flores do que a Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica você tem um período maior de florada. Mas você tem o número de flores distribuído também ao longo dos 8 meses. Ela não dá mais flor pelo fato de ser em 8 meses. Incrível, hein? Então, ela, naqueles 8 meses, ela vai ter um metabolismo basal da colmeia, que ela vai comer pólen, vai comer mel. Então, a quantidade de mel que ela armazena também é menor naqueles 8 meses. Fantástico. É proporcional ao tempo de fome. Então, nesse período de fome, a professora falou que a abelha não consegue achar na natureza nem o néctar e nem o pólen. Não. Mas, por exemplo, agora aqui em Goiás, nós estamos na época da entre-safra. Da fome, é exatamente. Época da fome, a abelha não consegue achar o néctar e pólen. E tá passando fome. Mas, professor, eu tô vendo flor. Como é que eu vejo flor e a abelha não tem néctar, não tem pólen? O Brasil, tirando o Nordeste brasileiro, que são 8 meses de seca, todos os outros biomas, o Cerrado brasileiro, o Pantanal, o Pampa Gaúcho, as serras do sul do Brasil, as serras do Sudeste, a Serra do Espinhaço, que corta grande parte do Brasil, a Mata Atlântica brasileira, exceto a Caatinga, que a Caatinga seca tudo mesmo. Todos os outros biomas você tem flor 12 meses do ano. Ué, professor, então tinha que produzir mel 12 meses do ano? Não. Porque como você tem os ciclos de chuva, em todos os outros biomas, exceto a Caatinga nordestina, que é seco mesmo 8 meses, todos os outros biomas, quando você tem uma oferta muito grande de chuva, aquela chuva naquele período que dá mais índices de pluviometria, que são mais altos, lava o néctar da flor. Então a flor sai linda, bonita, maravilhosa, mas sai sem néctar, porque a chuva lavou o néctar. O pólen que está ali na antera da flor, para poder vir um inseto polinizador e promover a polinização, a chuva que está caindo desnatura a proteína que está presente no pólen. Então aquele pólen também, a abelha não consegue aproveitar para a nutrição. Então ele se perde. Ou seja, dentro do período chuvoso, que para a gente aqui, por exemplo, para quem está na região sudeste brasileira, para quem está no centro-oeste do Brasil, que corresponde aos meses de novembro até mais ou menos abril, maio do ano seguinte, é o ciclo de chuva, nesses 6 meses, a abelha não vai encontrar o que comer. Tem flor, mas não tem néctar. Tem flor, mas não tem pólen. Incrível isso aí. É impressionante isso. Bacana. Mas o professor falou, então, saciar não é nutrir. Já começou falando essa frase aqui que eu anotei, que eu achei muito bacana. Saciar não é nutrir. Saciar não é nutrir. Então não basta dar comida, não basta alimentar a abelha. Tem que alimentar da forma certa. Exatamente. Então tem nutrientes, tem algo que a abelha precisa, que o apicultor tem que ter esse conhecimento. Com certeza. Para poder nutrir a abelha, para poder levar o que a abelha precisa para que ela chegue, ela tenha saúde, ela tenha uma boa condição biológica, como a gente fala muito no método Ser da Abelha. A gente dá uma condição, um conforto biológico para a abelha, para que ela responda com mel. Exatamente. No nosso caso, responder com a superprodução de mel. Com a superprodução de mel. Então, a diferença de nutrição para alimentação é a gente efetivamente estabelecer o quê? Estabelecer aquilo que de forma balanceada a abelha vai precisar dos 5 pontos nutricionais. Quais são os 5 pontos nutricionais? Anota isso aí, gente. Olha, anota isso aí realmente é de aula, pessoal. É um corte bacana aí, hein? Olha bem, quais são os 5 pontos nutricionais? Carboidrato, proteína, vitamina, sais minerais e fibra. Tudo isso tem... Todo ser vivo tem que comer. Para você estar nutrido, você tem que comer. A gente come isso todos os dias. Agora, quem come só o arroz, feijão e a carne, sem colocar uma salada junto, ele não come tudo. Está faltando algum componente nutricional. Porque você pega o arroz e o feijão ele é muito rico em carboidratos. Ele tem sais minerais, ele tem vitaminas, a carne tem proteína, mas a fibra é muito pouco. Ah não, pessoal, mas tem a casquinha do feijão que é fibra, mas é pouco. A fibra ela tem que ser complementada pelo quê? Pelo consumo ali das verduras, pelo consumo das saladas, né? Que é onde você vai ter a fibra que vai suprir, que vai nutrir sua flora intestinal, né? Todos esses 5 pontos que o professor falou, a abelha encontra no pólen e no néctar. No néctar ela encontra só carboidratos. Isso é que é interessante. O mel, pessoal, ele não é um alimento que tem proteína, por exemplo. O mel não é rico em proteína. O mel é pobre em proteína, quase nulo a presença de proteína no mel.
O mel ele tem vitaminas, ele tem sais minerais, também não é em grande quantidade, mas tem. Você encontra vários tipos de minerais no mel, vários tipos de vitamina, mas o mel ele é basicamente rico em quê? Ele é rico em carboidrato, ele é rico em sais minerais, rico em vitaminas. E rico em algumas substâncias biológicas específicas dele que vão desencadear processos metabólicos no organismo que só o mel tem. O que é, professor, na natureza, o que é que a abelha come? A gente fala de pólen, própolis, geleia real, apilarmio, mel. Isso. O que a abelha come? A abelha come mel e pólen. Ou ela come própolis? Não, gente. Própolis, ela usa para poder proteger a colmeia. Ela usa para poder vedar as frestas da colmeia que possam entrar algum tipo de predadores de fora para dentro da colmeia. Então a própolis serve para poder vedar. É como se fosse o canudinho da abelha jataí. A abelha não consegue aquele canudinho para poder proteger? Uhum. A abelha deposita na forma de própolis para também proteger a colmeia. Ela não come própolis. Ela não come geleia real. Quem come geleia real é a rainha. Rainha não come mel. A rainha não come mel, ela come geleia real, exclusivamente geleia real. Agora, todas as demais abelhas e as larvas que estão em desenvolvimento, que vão se transformar em abelhas, elas comem mel e comem pólen. Ela tem que comer todas essas duas frações de alimento. Então, toda a nutrição... mel vai ser fonte de carboidratos. A proteína, a vitamina, o sal mineral e o aminoácido, junto com as fibras, vai vir do pólen. Ou seja, se em uma natureza, num período de fome, acabar todo o pólen e tiver só mel, acabou o pólen, tem só mel, e ela está buscando mel, mas não tem pólen, a natureza quebrou pólen. Pode acontecer isso? Pode, já aconteceu uma vez. Se em 15 dias, em 89, rapaz, foi um ano terrível, terrível. Em 89, acabou o pólen. Foi um ano também que ficou ali faltando ali mais de 15 dias de pólen. E no que faltou esses 15 dias de pólen, estava entrando só mel. A abelha armazenando mel e começou a abelha a abandonar, armazenando mel. Ninguém sabia o que era. Gente, o que está acontecendo? Está acontecendo. Quando foram ver, não tinha pólen na natureza. Então a abelha, ela vive só de pólen. Mas ela não vive só de mel. Então se estiver entrando pólen... Se estiver entrando pólen, pode estar faltando mel, não tem problema. Só do pólen ela sobrevive. O pouquinho de carboidrato que tem no pólen, porque o pólen tem carboidrato. Pouquinho, mas tem. O pouquinho de carboidrato que tem no pólen é o suficiente para a abelha. Para dar sobrevida para ela. Para dar sobrevida para ela. Então o pólen aqui é o alimento por excelência da abelha. Ninguém pode esquecer disso. Só isso aí, ele já está falando, já está respondendo 50% daquilo que o apicultor precisa na hora de suprir a alimentação para a abelha, para poder fornecer aquilo que a abelha precisa para sobreviver. Ou seja, o que eu preciso dar para a abelha para ela comer? Aquilo que tem no pólen. E o que tem no pólen? Vitaminas, proteínas, sais minerais e aminoácidos. E esses pontos também a gente que também tem aqui, que a gente pode buscar para poder apresentar para o pessoal ter noção quais são os ingredientes principais aí que a pessoa precisa ter. Quando o professor acha, eu vou fazer uma questão aqui também. Então, o professor já falou o que a abelha alimenta, vai se alimentar na natureza, do pólen, do mel, tem todos os nutrientes básicos, essenciais que a abelha precisa para sobreviver. E aí, chega na época da entre-safra, o apicultor vai ter que dar mel e pólen para a abelha? Ele vai ter que dar o xarope água com açúcar, ou água com mel, ou água com rapadura, ou água com qualquer carboidrato. Então existe uma alimentação que não precisa ser mel, então. Não tem mesmo porque o mel está muito valioso, né? Quando eu comecei a apicultura nos anos 80, era comum todas as literaturas orientarem. Não, quando chegar o período de fome, prepara um xarope de água com mel e dá para a abelha. Por quê? Porque naquela época você não tinha um mercado tão pujante igual tem hoje. Então você colhia mel e sobrava mel. Você colhia um mel hoje, você ficava às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos para poder vender aquele mel daquela safra. Só que quando chegava o ano seguinte, você já estava entrando o mel daquele ano seguinte. Então você tinha uma oferta de mel muito maior do que a demanda de mercado. Então sobrava mel. Então vão pegar mel e alimentar. Mas isso é o que acontece hoje. O mercado está uma loucura atrás de mel. Loucura. Aquele dia o Calenin, que a gente falou do Calenin, vendeu tudo, Thiago. Quando a gente anunciou o telefone para a turma, com 40, ele estava com 30 baldes. Com 48 horas vendeu tudo. Ligou hoje agradecendo que o último balde de mel tinha ido embora. Por que isso? Porque não tem mel. Então como que você vai pegar um produto que está tendo uma demanda nacional e internacional gigante e você suprir de alimentação para a abelha? Então você substitui com outra fonte de carboidrato. Eu vou pegar um mel, que é uma bisnaguinha dessa aqui hoje. Eu vendo lá R$40 na companhia da abelha, meio quilo de mel, ou seja, R$80 o quilo. O mel que eu vendo é R$80 o quilo. Eu vou alimentar a abelha? Quando eu posso pegar um açúcar cristal que custa R$3 o quilo e alimentar a abelha? E que vai dar o mesmo efeito de carboidrato para a abelha? Ah, professor, mas você está dando açúcar que você diz que faz muito mal.
Como é que você pega um alimento que faz mal e dá para a abelha comer? Faz mal pro ser humano. Ele faz mal pro ser humano. Porque a abelha, ela já quebra açúcar há 100 milhões de anos. Porque o açúcar que tem no néctar da flor é o mesmo açúcar que tem no caldo de cana. É o mesmo açúcar que tem no açúcar cristal. O açúcar cristal ele é um veneno por quê? Primeiro porque ele foi refinado. É um açúcar branco, porque o açúcar mesmo ele é preto, que é o açúcar mascavo. Ele sai preto o açúcar. Naturalmente. O natural ele é preto. É a rapadura, né? A rapadura Exato. A rapadura é um açúcar. Então você pega um produto ali que você tem uma fonte de sacarose muito alta. E a sacarose, para todos os seres vivos, o processo de digestão dela gera radical livre, produz radical livre. E o radical livre, ele é a semente para você envelhecer. A semente do envelhecimento é o radical livre. O radical livre é a semente para o câncer, é a semente para a pressão alta, é a semente para diabetes. O radical livre é o veneno da sociedade atual. Eu penso que o açúcar, não sei se eu estou equivocado, se eu me corrigir se estiver errado, mas o açúcar no meu corpo, que o ser humano vive 70 anos, tem um efeito diferente na abelha que vive 45 Que vive 45 dias. 45 dias para a abelha é a sobrevida para nós de 70 anos. Então, quando você tem um radical livre que está presente no organismo da abelha, a metabolização da abelha, daquele radical livre que ela está quebrando do açúcar, é algo que ela já está habituada a fazer no nível do DNA há 100 milhões de anos. Então, você não pode comparar de uma espécie que ainda é um bebê, que é a espécie humana. O Homo sapiens é um bebê no planeta. A gente chegou ontem. O Homo sapiens não tem 1 milhão de anos na Terra, a abelha tem 100 milhões de anos. Então você não pode comparar todo o processo de absorção do alimento de um inseto de 100 milhões de anos, de como que ele vai fazer para pegar aqueles resíduos do alimento, para poder descartar aquele resíduo e querer comparar isso ao ser humano. A abelha é muito mais especializada nisso do que nós. Então é diferente. Quando você vai fazer alimentação, a abelha ela responde à alimentação quando você entra com açúcar cristal, porque ela já quebra esse mesmo açúcar no néctar da flor. Para o ser humano não. Para o ser humano comer o mel, aqui é a grande vantagem. Porque se a abelha digeriu o mel e o radical livre ficou no organismo da abelha, então o mel ele já está digerido. O mel a gente não digere mel. Ele já foi digerido pela abelha. Então quando ele cai no nossa corrente sanguínea, que ele chega no nosso fígado, o fígado simplesmente pega a glicose, descarrega na corrente sanguínea. Pega a frutose, transforma metabolicamente a frutose em glicose e joga também na corrente sanguínea. Então você tem um processo que é muito mais rápido. Tanto é que eles orientam muito o pessoal que pratica esporte, vai fazer caminhada, vai fazer atividade física, vai pedalar. Não, leva uma bisnaguinha de mel, leva um sachêzinho de mel no bolso. Quando bater um cansaçozinho ali de um princípiozinho de hipoglicemia, come um sachêzinho de mel que a energia volta toda e volta. Já senti isso. Porque você come a glicose, com 4 minutos a sua glicose foi reposta na corrente sanguínea. Agora, come um xarope de água com açúcar para você ver se vai acontecer isso. Faz cair. Ele ainda tem que ser metabolizado, tem que ser digerido ainda. Você come uma colher de açúcar cristal ou você come um leite com açúcar cristal adoçado com açúcar, você vai levar um prazo ali de 8 horas para fazer a digestão. E se você come o mel 4 minutos na corrente sanguínea? O açúcar cristal leva 8 horas. É uma loucura. A diferença é assim, gigante. Só não come mel quem não tem esse tipo de informação. E, infelizmente, a informação ela é muito difusa e ela é mal passada ainda, né? Mal informada. E não muda para a abelha, Thiago. A abelha necessita disso tudo e busca esse carboidrato. Então a gente falou, a fonte de carboidrato então, que o apicultor vai dar para a abelha não é mel. Então a gente vai trabalhar o xarope. Xarope água com açúcar. Água com açúcar. Isso. E para a fonte de proteína. O que vai substituir o pólen? Professor? Pois é, o que vai substituir o pólen? A gente tem que lembrar o seguinte. Lembra que eu falei aqui há pouquinho tempo que quando você preparar um alimento para a abelha, você tem que disponibilizar para a abelha aquilo que ela encontra no pólen. Então existe pesquisa já para o pessoal ter ideia do que existe no pólen. Então a gente tem aqui o professor James Arruda Salomé, Helmut Wiese e Nova Apicultura. Isso que é a Bíblia da apicultura. Top. Até o dia que sair o livro do professor Armindo. Que vai sair o livro do professor Armindo, aí vai ser a segunda Bíblia. Junto com o professor James Arruda aqui, vai ser a segunda Bíblia e vai estar saindo. Então o professor James Arruda, ele fez ali um compêndio de pesquisas no geral, e ele fez um levantamento aqui da parte de sais minerais e da parte dos aminoácidos essenciais para a abelha. Ou seja, aquilo que a abelha precisa comer para disponibilizar na corrente sanguínea. Porque você tem alguns sais minerais, por exemplo, que o organismo da pessoa produz. E mesmo aminoácidos. São os aminoácidos não essenciais. E são os sais minerais não essenciais. Todo organismo vivo produz isso. O não essencial é aquilo que o seu próprio organismo produz.
O essencial é aquilo que seu organismo não produz e que você precisa obter na natureza. Então, olha bem, os aminoácidos essenciais que a abelha precisa ter para sobreviver. A arginina, a histidina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a treonina, o triptofano e a valina. Esses são os aminoácidos que a abelha precisa encontrar no pólen para sobreviver. Isso é um pólen aí, que tem aí uma composição média de 22 a 32% de proteína, você encontra esses aminoácidos. Da parte dos sais minerais, que desencadeiam reações metabólicas, o cálcio, o cloro, o cobre, o ferro, o magnésio, o fósforo, o potássio, o silício e o enxofre. Então tudo isso tem que estar presente no pólen. Isso vai nutrir a abelha. Isso vai nutrir a abelha. Então, quando você for realizar a alimentação de uma abelha, você precisa buscar o quê? Componentes nutricionais para a abelha que contenham também na estrutura deles bioquímica, na análise nutricional daquele alimento, contenham esses componentes, tanto de aminoácidos quanto de sais minerais. As vitaminas são as normais, como para todo ser vivo. Vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C, D, E, vitamina K, vitamina P, PP. Você colocou essas vitaminas, está tudo certo. Todo ser vivo você vai ter isso. E você vai encontrar em todos os alimentos. O que é mais difícil mesmo é os dois aqui. É o aminoácido e o sal mineral. Se você encontrou essa quantidade de aminoácidos no alimento, que você está fazendo a mistura, encontrou esses sais minerais, você tem um alimento balanceado para a abelha. Agora, é qualquer alimento que você vai usar? Isso é um outro ponto fundamental. Porque a gente viu aí alguns anos atrás, o Globo Rural, infelizmente, as matérias do Globo Rural, para a apicultura, 99% delas são ótimas. Se tem um programa que a gente não pode reclamar que é amigo da apicultura brasileira, é o Globo Rural. Mas de vez em quando dá umas rateadas. E eles deram uma rateada alguns anos atrás, apresentando a formulação de um pesquisador do Nordeste, que eu não preciso falar o nome dele, que ele acompanha o nosso canal, onde ele apresentou que a abelha come a albumina do ovo. E que você poderia colocar a albumina do ovo para a abelha comer. Só que isso é um problema muito sério. A albumina do ovo é boa? Excelente. Para quem é o quê? Para quem é animal que seja carnívoro, que tenha canino na boca. Então é um animal canino que vai comer. Você não vê boi comendo ovo. Você vê boi comendo ovo? Não. Você não vê boi comendo ovo. Você não vê cavalo comendo ovo. Mas você vê o ser humano comendo ovo. Você vê macaco comendo ovo. É, não é? Você vê. Você vê a águia comendo ovo. Aves. As aves, que todas elas são carnívoras. Então, gente, você tem que pegar componentes para a abelha que sejam de origem vegetal. A abelha não é carnívora. Ah, professor, mas se ela vai comer, qual que é o problema disso? Ela vai comer. A albumina ela vai comer, Thiago. Para a abelha vai trazer algum problema? Nenhum. O problema de você dar albumina para a abelha não é o fato de você dar albumina ou disso gerar algum problema orgânico na abelha. Na abelha não vai dar nada. Ela vai comer de boa, vai estar micronizado, pozinho fininho. Ela vai digerir normalmente, vai comer normalmente. O problema de você dar albumina para o ovo já não é uma questão técnica, é uma questão de mercado. Como assim, professor? Como assim? O que tem a ver essa questão do mercado? O Brasil hoje ele não exporta mel orgânico para todo mundo, para 28 países. O maior produtor do mundo de mel orgânico. Se você tem as normas do Codex Alimentários das Nações Unidas, do qual a FAO representou e escreveu essas normas, do qual a Apimonde é signatária, e a Apimonde sendo signatária, associações, confederações, os apicultores de maneira geral também são signatários. E que dizem que o mel da abelha ele é uma mistura de carboidrato vegetal, mais uma mistura de um resquício pequenininho ali de proteína que vem do pólen, sais minerais e vitaminas que também vêm de origem vegetal. Como que você dá uma albumina de ovo e por um azar qualquer, aquele lote de mel que foi para exportação caiu para uma análise lá fora. E a análise lá é pesada. E pegou. E aí pega, e já pegaram uma vez, no passado recente, no entreposto famoso aí do sul do Brasil, um lote de mel nos Estados Unidos, onde eles encontraram a presença de proteína animal solvatada no mel. Como assim? A abelha não come carne. Como é que a gente encontrou proteína animal presente no mel? Então o problema não é a albumina gerar problema na abelha, não gera nada. Gera nada. Mas se você tiver um resíduo pequenininho desse no mel, e você ter ali
containers e mais containers de mel, apresentando essa presença da albumina, o Brasil ele recebe um embarque sanitário internacional. E receber um embarque sanitário internacional quer dizer o seguinte: o Brasil está proibido de exportar para o mundo. E esse embargo ele não precisa vir de todos os países. Basta os Estados Unidos dizer assim, está embargado, todo mundo que é signatário do tratado no mundo via Nações Unidas tem que seguir. Estados Unidos embargou, então o resto do mundo é obrigado a seguir. Quantos por cento do nosso mel vai para os Estados Unidos? 80%. E quantos por cento do nosso mel é exportado? 90%. Olha o tamanho do prejuízo. Você já imaginou? Olha o tamanho. Se tem algo hoje que o apicultor ele tem que ter um cuidado imenso, é com aquilo que ele dá para a abelha. Ele tem que ter um cuidado muito grande. Uma outra coisa que o apicultor tem que estar atento, por exemplo, um ingrediente que é uma fonte de proteína riquíssima, que é muito usado nas farinhas e que a gente também usa na ração da abelha, que é a soja. Um alimento riquíssimo. Tem ele 25% de proteína biodisponível, um alimento poderosíssimo, uma leguminosa muito forte, que é dada para toda a cadeia de alimentos de origem animal do mundo. Barata, fácil de plantar, fácil de obter, é produzido em grande quantidade. Os dois maiores produtores do mundo é Estados Unidos e Brasil. Bacana. Só que hoje, 90% dessa soja é o quê? Transgênica. E aí a gente vê os apicultores, quando a gente orienta, você tem que usar uma soja, mas tem que ser uma soja orgânica ou convencional, não pode ser transgênica. Ele até ouve, o atentista aqui no Pão de Mel que está ouvindo isso, mas ele está alimentando a abelha com farelo de soja. E o farelo de soja que você dá para boi, todo farelo de soja, ele é transgênico. 100% do farelo de soja produzido no Brasil é transgênico. O farelo transgênico vai trazer algum problema para a abelha? Nenhum. O problema também não é técnico. É mercadológico também. Da mesma maneira, sai mel daqui para fora. Containers e mais containers de mel orgânico. 100% limpo. Ah, vamos pegar essa amostra desse mel aqui do Brasil, vamos mandar lá para o laboratório, lá para o FDA americano e vamos fazer uma análise desse mel. Ué, detectamos aqui uma presença de quê? De pólen transgênico. Ué, pólen transgênico? Como é que pólen é esse? Vamos fazer uma análise organoléptica aí para saber de que planta é. Ué, mas isso aqui é soja. Soja transgênica, estão dando soja transgênica para o mel orgânico no Brasil. Então o brasileiro está querendo embromar a gente? Batizou o mel. Batizando o mel, vendendo mel orgânico, com documentação de orgânico e mandando mel convencional para a gente? Isso também gera o quê? Embargo internacional. Tão grave quanto o problema da albumina. Então a questão da nutrição ela tem que ser tratada pelo apicultor com muita seriedade. E isso eu falo tanto da turma que ainda não são os meus alunos, quanto também dos nossos alunos premium. Todo apicultor tem que ter esse cuidado. Nós temos lá a formulação no módulo 21 do curso premium da Escola de Apicultura, tem a formulação da ração apícola abelha, detalhada as quantidades corretas, tudo bonitinho. Mas a gente faz questão de citar todos os ingredientes que necessitam ser obrigatoriamente, eu coloco letra maiúscula, obrigatoriamente convencionais ou orgânicos. Não pode ter origem de produto que seja transgênico. Não pode ter. Então o apicultor ele tem que estar atento nisso. Então você faz uma ração bacana, linda, bonita, gostosa, maravilhosa, balanceadinha, tudo bacaninha. Mas quando você vai ver, o cara botou uma albumina de uva. Ou o cara usou uma soja transgênica. Tá aí, é um problema sério. Tá aí o perigo do apicultor sair caçando vídeo no YouTube, pegar reação misturando fácil. Métodos. Misturou método é ferro. Mais uma vez a gente chega no mesmo ponto que a gente bate. E o cara assiste o canal do professor Armindo. Não, professor Armindo, adoro o seu canal. Aí vai lá no canal do Ednei Moianense. Essa receita, professor Ednei, é muito bacana. Eu vou pegar a receita do professor Armindo e misturar com a sua aqui. Aí vou pegar do Adriano Adames e do Gustavo Bijos. Vou fazer uma mistura tudo no caderno e vai fazer a ração topíssima, de 4 profissional. Que essa receita do professor tá muito difícil. A receita do professor Armindo tá muito difícil. Eu vou usar do Gustavo aqui, que indica um outro ingrediente aqui. Mistura tudo. Não pode ser assim. Se você é apicultor e você segue um método, você tem que seguir. Mas você também tem que estar atento o tempo todo naquilo que determina a qualidade do mel que vai para o mercado, porque cada vez mais a exigência ela bate nesses pontos. E daqui a pouco o Brasil, ele já é signatário internacional para exportação de mel, observando todos esses pontos, e daqui a pouco isso vai ser exigido aqui no Brasil. Ainda não é exigido do ponto de vista no mercado interno do entreposto fazer uma análise de mel para fazer a detecção, por exemplo, de produto transgênico. Mas daqui a pouco vai ser exigido.
E o apicultor que alimenta com farelo de soja, ele não vai conseguir colocar mel no mercado. Não vai. Basta ter uma alteração do atual regulamento de identidade e qualidade do mel, que compõe 16 análises. 16 análises, em parte por milhão. O Brasil abandonar esse regulamento e passar a adotar o mesmo regulamento que é exigido pela União Europeia de entrar mel na Europa. 176 análises em parte por bilhão. Daqui uns dias isso vai ser exigido aqui. O Ministério da Agricultura ele vem já há 10 anos credenciando laboratórios no Brasil para começar a fazer análise de mel disso no Brasil. Um deles aqui em Goiânia é qual? Tivemos lá. O Senai vai ser um dos credenciados. Mas explica melhor, qual que é a diferença desses dois exames? Um pega 16 amostras em parte por milhão. Em parte por milhão. O outro pega 176 amostras em parte por trilhão. Ou seja, muito mais Você específico. aumenta em 1000 vezes o grau de observação. É como se você pegasse uma lente. Vamos ampliar em 1000 vezes a observação. Você coloca uma lente que aumenta 1000 vezes a sua visão. Então você pega em 1000 vezes, você consegue pegar 16 elementos. Saber se tem algum elemento, alguma coisa que tem inconformidade com o mel. Você tem lá só 16 padrões que você Só observa. 16. O regulamento ele manda você avaliar 16 padrões do mel. Regulamento de identidade e qualidade do mel. Daqui a pouco o Brasil, que já é signatário internacional, vai chegar uma hora que ele vai ter que abandonar essa norma e adotar do Codex Alimentares, até para o mercado interno. Aí é você multiplicar por 1000, aumentar O seu lente, grau de visão. E Você pegar esse óculos aqui com essa lente, você aumentar o tamanho dela em 1000 e o grau de observação dela em 1000. E ao invés de pegar 16 Rapaz, elementos... você vê até o Gasparzinho no mel. Até a alma penada você vê no mel. Aí não passa nada. Não passa nada. Aí vai ser o mel de qualidade. Então, esses métodos de alimentação que o pessoal vem aí difundindo, os instrutores, entre aspas, aí de Sebrae, Senar, Emater, Embrapa, né? Os ADRs do Sebrae estão voltando com os ADRs do Sebrae, agora vai voltar. Estão anunciando que já vai voltar os ADRs do Sebrae no Nordeste. O que é esse ADR? Os ADRs são os Agentes de Desenvolvimento Rural. Que Eles cuidam de pequenas comunidades. Eles elegem uma pessoa que já é daquela comunidade, uma cidade pequenininha, por exemplo, lá no Nordeste. Ele já cria abelha, ele já tem ali suas 20, 30 caixinhas. Ele tem um pouquinho mais de conhecimento. Nós vamos botar falando que ele é ADR, a gente coloca ele como instrutor. Só que o cara tem 20, 30 caixinhas. Vai ser um cego guiando um monte de cego. Porque não teve um treinamento para poder orientar aquilo. Uhum. Ele não teve aula de bioquímica, ele não teve aula de nutrição, ele não teve aula de alimentação. Então ele entra ali, com perdão da palavra, tirando poucos casos aí de sucesso. No primeiro programa que teve dos ADRs, que foi lá na primeira década do século XXI, rapaz, 90% era cego conduzindo cego. Esse cara não sabia nada. Então vão voltar com o programa? Beleza, eu acho que é importante voltar ao programa. Mas vamos capacitar esses ADRs. Vamos capacitar esses ADRs. Da parte de nutrição, do que pode e do que não pode alimentar. Vamos atender o mercado dentro daquilo que o mercado precisa. Para a gente não fazer besteira. Para o ADR foi mais fácil falar o quê? Não alimenta a abelha, não. Isso que foi difundido, o não alimentar a abelha veio daí, Thiago. Uhum. E que a gente pega nordestinos hoje, que até hoje, eu prefiro deixar minha abelha morrer. Quando falta o conhecimento, é mais fácil você não aplicar. Você não e aplica quando nenhum falta método. o conhecimento até ao agente de desenvolvimento daquele setor, o agente de desenvolvimento ele passa a propagar também o quê? A propagar o errado. Uhum. Deixar o animal morrer por falta de comida. É tão ruim quanto você nutrir errado ou alimentar errado, é você não alimentar. Não alimentar. Porque você não alimentando, é o que o professor falou, né? Acaba Mas aí também animal, não cabe aquele ponto do melhor o feito que o perfeito. O feito melhor que o perfeito aí não cabe. O mal também. feito aí não vai. Porque o mal feito também vai embananar a vida de todo mundo. É. E às vezes por conta de um grupo ou de pequenos grupos de uma micro-região que está fazendo aquele trabalho todo errado, ele afeta a cadeia no Brasil inteiro. Que quando embargar, vai embargar não é só daquela região, vai embargar do país inteiro. E o país hoje é um país de escala continental. O Brasil ele é um continente no mundo. Então você sofreu um embargo hoje, você tem uma consequência séria demais disso em toda a cadeia como todo. Então o apicultor ele tem que ter muita responsabilidade nisso. Mas, professor, a gente está caminhando para o final aqui, mas tem um ponto para quem está começando, o camarada está vendo a gente, mas estou começando agora, tem 2 caixinhas, tem uma colmeia, eu tenho que saber toda essa tabela periódica aqui, essa química toda, eu tenho que ser físico-químico para poder alimentar minha abelha, professor? Não precisa ser. Se entra na escola de apicultura, e é por isso que a gente convida, vem para a escola. Ah, mas eu tenho 1, 2 caixinhas, então aí que é para você mesmo.
Porque você pega essa aula de nutrição, por exemplo, quando eu tenho lá no módulo 21 ensinando a fabricar a formulação, eu nem cito essa tabela aqui de aminoácidos, eu não cito, não preciso. Eu já oriento, a abelha precisa de tantos gramas de soja, tantos gramas de milho, tantos gramas de trigo, tantos gramas de arroz, tantos gramas ali de lecitina. Você misturou tudo aquilo, pegou um pouquinho de aminomix, misturou tudo, micronizou na granulometria de farinha de trigo. Professor, tá falando... Seguiu a fórmula de bolo. Mas ainda assim, eu vou insistir. Pra mim, o professor tá falando grego. Eu nunca fiz uma ração na minha vida. Mas você fez um bolo em casa e assou o bolo? Não, beleza. Mas assim, a mesma coisa. Eu nunca micronizei, eu nunca peguei esse negócio. Tudo isso você já compra pronto no mercado. Isso aí. Então, como que o apicultor vai precisar... Como é que ele consegue manter a abelha dele viva, bem nutrida, sem precisar fazer essa mistura de bolo em casa? Não, ele vai ter que comprar os ingredientes, não tem jeito. Se ele quiser fabricar, ele vai ter que comprar. Não quero, então é para comprar pronto. Então acha tem, pronto. Ele acha. A ração apícola da abelha é vendida pronta. Então tem ração. A gente vende toneladas de ração. Tem ração no mercado. Do jeito que se vende ração para peixe, ração para porco, ração. Contra ração para abelha. Tem ração para abelha. Balanceada, já tudo prontinho. Só chegar e aplicar para a abelha comer. E ela come de boa e nutre numa boa. Ingrediente ali, ó, convencional, orgânico, micronizado, bacaninha, sem nenhum tipo de resíduo, sem trazer nenhum tipo de problema para a abelha. Tranquilo. Pronto. Tranquilo. Então, gente, o principal é o seguinte, que a gente fala direto, é manter o conforto biológico para a abelha. Show. E barriguinha cheia, nutrida, que barriga cheia, só também de açúcar ou de macarrão. De farelo. O macarrão entope a barriga, mas não nutre. Só tem carboidrato. A mesma coisa comer arroz puro também, só carboidrato. Você tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter carne, tem que ter salada, tem que ter ali os legumes. Você faz uma refeição completa para você ter todos os 5 pontos nutricionais. Para a abelha não é diferente. Você tem que dar esses 5 pontos também para ela. Dando origem dos ingredientes que você está usando para não deixar resíduo, tá tudo certo. O importante é alimentar. Show, professor. Bacana. Isso aí, valeu, né? Nossa, top demais. Quem gostou aí? Quem gostou, já comenta aí agora aí. O pessoal que tá aí no YouTube aí, já pode comentar. Já deixa aqui sua mensagem aqui que depois a gente entra respondendo para vocês. É isso aí. E já deixa seu joinha aí, deixa o me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta é lá no espanhol. Que bacana. Espanhol. Quem tá aí acompanhando o espanhol, deixa aí o me gusta. Me gusta, gusta deixa o seu like, o joinha. Deixa o me gusta. Like. E aí vai ser bacana demais. Show, muito bom. Valeu, Thiagão. Valeu demais. Gente, se vocês gostarem então, olha, manda tema pra gente. Diz aí que temas que vocês querem, a gente precisa muito da opinião de vocês também. Fala o que faltou. Ué. Ah, professor, fala de tal tema. A gente entra aqui e coloca aqui, né, Thiagão? É isso aí, só pedir. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Fui.